Nesse vídeo, eu vou falar para você sobre a comunicação verbal e não verbal. A forma com que a gente se comunica, ela quer dizer tudo sobre nós, principalmente a comunicação não verbal. Ela quer dizer muito mais do que a comunicação verbal. Comunicação verbal é o que a gente fala. Comunicação não verbal é como a gente gesticula. Basicamente é isso. Essa aula, esse vídeo agora, não é para se aprofundar, eu não vou me aprofundar em comunicação verbal, comunicação não verbal, como faz, de onde vem, eu não vou me aprofundar nisso, porque a aula aqui é para ser objetiva, prática, rápida e dinâmica, para que eu mostre para você o que é, como que funciona, como fazer. Você assiste aqui agora em poucos minutos, aprende e amanhã de manhã ou daqui a pouco você vai pôr em prática e isso vai funcionar. Esse é o objetivo dessa aula, é ser prático, dinâmico para você realmente aprender. Não quero ficar te cozinhando e enrolando e você ficar ouvindo coisa e não aprende. Então a ideia é essa. Por isso que eu não vou me aprofundar no assunto. Eu vou te falar o que é, como que funciona e como fazer. E funciona para ele. Imagina assim, eu vou te ensinar agora para você fazer com qualquer pessoa que você queira se comportar desse jeito, com qualquer pessoa que você queira convencer que o que você está falando é real e convencer que o que você está falando para aquela pessoa condiz com o teu comportamento, com a tua vontade daquilo mesmo. Eu vou colocar aqui no bate-papo para você entender uma ideia como se estivesse conversando com um cliente. E esse cliente é um ser humano, uma pessoa semelhante a nós. Então, tudo que eu fizer aqui, você pode conversar com qualquer pessoa que vai funcionar desse jeito. A comunicação não verbal é mais ou menos assim. Ó. Imagina que um cliente pergunta para mim dessa forma, assim. Flávio, dá para você fazer essa reforma aqui no meu apartamento em 5 dias? E aí eu olho para a reforma, se eu não sei quantos dias, se eu não tenho a experiência que eu tenho hoje, se eu não tenho essa experiência e imagino que não dá para fazer aquilo em 5 dias, a reforma que ele me pediu, se eu não tenho a coerência de comportamento físico, que é o não verbal, com o meu comportamento verbal, né, a minha fala, se eu não tenho essa coerência, esse conjunto, eu posso responder assim para ele. Dá para fazer. Nesse momento eu perco o cliente. Nesse momento eu perco a negociação com qualquer pessoa que esteja na minha frente. Não importa quem seja. Se eu falo algo e o meu comportamento, o meu corpo age de uma forma, pelo contrário, de outra forma, se eu falo algo positivo e o meu comportamento mostra que é negativo, isso gera desconfiança. Nesse momento já acabou, eu perdi a confiança da pessoa que está na minha frente. Nesse caso aqui, um cliente meu, que eu estou negociando de repente uma reforma, algo novo. Agora imagina que essa pessoa faz a mesma pergunta, eu estou aqui de frente para ela, e essa pessoa faz a mesma pergunta. Flávio, essa reforma dá para fazer em mais ou menos uns 5 dias? Eu estou com um pouco de pressa e tal, mas eu queria saber. E aí de repente eu só faço assim e respondo, dá sim. Eu já passo totalmente que um ar de que talvez eu não consiga, ou algo de desconforto. Isso também eu perco a confiança com o meu cliente. Ou se de repente o meu cliente faz a mesma pergunta, Flávio, dá para fazer isso aqui em 5 dias? E aí eu chego pro cara e falo, claro que dá, lógico que dá, tá pensando o quê? Claro que dá para fazer. Você tá falando comigo? Eu também perco o cliente, porque aí ele é o dono do ambiente. E quando eu estufo o peito, ponho os braços para trás e encaro ele com o rosto para cima com ar de arrogância, falando que dá, claro que dá, não confia em mim, que ele está falando comigo, desse tipo, nesse momento eu perco o cliente. Pode até ser que um ou outro goste disso, e aí você consegue conquistar o cliente porque essa pessoa gosta desse tipo de atitude. Mas o normal, 98% da chance é que você perca o cliente porque ele vai se sentir intimidado. E ele não vai querer contratar uma pessoa que intimida ele. Agora, o que eu já fiz muitas vezes na minha vida que deu certo, eu vou falar para você que se você fizer isso, 99% de chance que vai dar certo. O teu comportamento físico, junto com a tua fala, ela tem que ser mais ou menos assim, ó.
Você vai chegar para a pessoa que você vai negociar, para o outro ser humano que está na tua frente, e você vai olhar aqui reto. Não é olhar fixo, parado e ficar assim. É manter uma postura, se for possível para você, manter uma postura de alinhamento, e você deixa a pessoa falar mais do que você, nesse momento. Se você é uma pessoa comunicativa que gosta de falar muito, se segura um pouco nesse momento. Escuta o que o cliente tem para falar, porque é ele que tem um problema que você vai resolver. Então, o que o cliente quer, o que a pessoa que está na tua frente quer, é falar para você o problema que ela tem. Ela quer ser escutada. Esse é o primeiro ponto, é a chave de uma comunicação que você vai ganhar a pessoa que está na tua frente, o outro ser humano. Então, primeiro você escuta. Tudo que você puder. Se segura, não fala naquele momento. Escuta, dá atenção, fica aqui, ó, olhando, olho no olho. Aí para aqui, olha e tal. De vez em quando você concorda. Entendi. Ou se você não entendeu, essa parte eu não entendi. Repete, por favor, ficou meio confuso. E vai conversando dessa forma. Olho no olho, do teu jeito, do teu comportamento. Mas a característica do teu comportamento físico com a tua fala, ela tem que ser coerente. E você vai nessa aqui. Chegou aqui na linha, tá falando, e aí de repente chega a pergunta, que é a mesma de todas. Flávio, dá para fazer essa reforma aqui no meu apartamento ou na casa? Dá para fazer essa reforma em 5 dias? Com a experiência que eu tenho, eu vou olhar tudo que ele me falou, tudo que ele me passou, e eu tenho 2 opções. Falar, não dá para fazer em 5 dias, mas eu consigo fazer em 10 dias, um exemplo. Ou de repente, a outra opção é falar, dá para fazer em 5 dias. Se eu mentalmente mensurei o que ele tem para fazer a reforma e vejo lá que dá para fazer em 2 dias, 3 dias, até 4 dias, eu falo para ele sim, dá para fazer em 5 dias. E é só isso que eu falo. É porque nesse momento da conversa, é essa resposta que ele precisa, e só isso ele precisa. Então ele precisa de confiança, que é a parte física, que eu estou aqui, olho no olho, ele me pergunta e eu respondo de uma forma simples e objetiva. Sim, dá para fazer em 5 dias. Eu sei que dá para fazer em menos, nessa opção. Só que eu falo que dá para fazer em 5 dias. Se ele me perguntar, você acha que é possível fazer em menos? Aí eu sempre deixo, no meu caso, nas minhas negociações, eu sempre deixo alguns dias de prazo para algum imprevisto. Então, nesse caso, que eu sei que dá para fazer, vamos supor, em 4 dias, eu falo, não, em 5 dias eu garanto que eu faço. Em menos dias eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Então, ele já não tem mais a garantia que vai ser em 4. Ele já espera em 5. E aqui o meu comportamento continua igual. Ele já tem essa confiança. Então, ele teve a confiança verbal e a confiança não verbal. Eu mostrei para ele que eu consigo fazer ou em 5 dias, se foi o que eu mensurei que dá, e eu já passei a segurança para ele que em 5 dias não dá, mas eu consigo fazer em 10. Então, ele tem confiança das 2 formas. As 2 opções que eu te dei para você responder para o teu cliente, para a pessoa que está na tua frente, existem 2 opções. Seja sincero, claro e objetivo. Nas 2 opções que você der, aí você tem que cumprir o que você faz. Aí você ganha. Primeiro você ganha na comunicação da pessoa, que você teve a comunicação verbal e a não verbal, que foi coerente. Passou a confiança, a pessoa já confia em você, nesse primeiro momento. E aí o segundo momento, aí vai para uma outra aula. Mas o segundo momento a pessoa ela vai debitar o crédito em você. Ela vai acreditar e vai comprar o teu serviço. Primeiro ela comprou o teu comportamento, ela comprou o que você falou e a forma com que você se comportou na frente dessa pessoa. O que ela compra? O que qualquer cliente compra no primeiro momento? É a tua palavra. Então a tua palavra tem que valer mais que qualquer coisa. Então, para você fazer a sua palavra valer ali naquele momento e não perder o cliente no primeiro momento, o teu corpo tem que coincidir com tudo que você está falando. Tem que ser coerente. Se eu estou falando sim, o meu corpo tem que demonstrar que sim. Se eu estou falando não, o meu corpo tem que demonstrar que não. Se eu estou confiante para fazer aquele serviço, o meu corpo tem que mostrar que eu estou confiante para fazer aquele serviço. Se isso não for o que acontecer no momento que você estiver negociando com alguma pessoa, indiferente do que seja, a tua fala tem que ser exatamente igual ao corpo. Então, o teu corpo tem que ser de confiança o tempo inteiro. Se você fala que não pode fazer aquele serviço, seja sincero, fala, olha, esse serviço eu não posso fazer. E aí,
Para continuar o bate-papo depende do que a pessoa vai responder. Mas você conhece alguém que sabe, alguém que pode me ajudar? Aí você responde se você conhece, se você não conhece, se você indica alguém ou não indica alguém. Se você falar isso daqui para fazer, eu não tenho prática, mas eu sei fazer. Pode ser que eu demore mais do que uma pessoa que tem mais habilidade, mas eu faço e com certeza eu faço bem feito. O simples e bem feito é a melhor coisa que tem. E na comunicação é a melhor opção que você tem para ganhar uma negociação com qualquer pessoa. Não importa se é um cliente, não importa quem seja. Você está de frente para um outro ser humano. Fica coerente com a tua comunicação verbal e não verbal. E no bate-papo, dependendo do assunto que você está trocando ali, seja básico, simples, objetivo, sincero e verdadeiro. Esse básico funciona. Combinado? Pegou a dica? Comunicação verbal e não verbal, ela tem que coincidir uma com a outra, ela tem que ser coerente entre as duas. O que eu falo, a forma com que eu gesticulo na hora do cliente. Quando eu for conversar com o cliente, normalmente eu me aproximo olhando para a mão. Eu me aproximo perto dele do olho e eu olho. Tem pessoas que não gostam de dar a mão assim. Então eu fico aqui esperando. Se a pessoa não mexe um pouquinho o corpo que vai me dar a mão, eu espero e continuo conversando. Ou de repente, aí eu tenho que tomar uma atitude mais enérgica um pouco e eu chego já estendendo a mão e pegando na mão do meu cliente para não ficar aquele papo sem graça de dar ou não dar e tal. Essa é uma energia que a gente tem que ter no corpo para a nossa comunicação não verbal. Tem que ter energia. Principalmente se for o primeiro contato com o cliente. Você tem que mostrar total tua energia, positividade. Isso também vai para uma outra aula. A aula de como ser mais positivo. Está lá na frente. E aqui a comunicação não verbal, ela tem que ser coerente com a comunicação verbal. E o máximo possível de tempo, mesmo que você fale algo que é negativo, o teu comportamento, ele tem que ser coerente. Mas você não precisa dizer, não, sim, não é isso que eu estou dizendo. É que você tem que estar aqui sempre alinhado com o teu cliente para ele sentir confiança do que você está falando e o que você falar, você fala com energia e com firmeza. E o teu corpo não pode dizer o contrário do que você está falando. Essa é a coerência da comunicação verbal e não verbal. Pegou a dica? Não fica com dúvida. Se você não pegou a dica, volta no vídeo, assiste ele de novo, ou me chama no WhatsApp, ou manda um e-mail. Não fica com dúvida, porque talvez, se você ficar com dúvida nesse vídeo, nos próximos vídeos, talvez você não consiga acompanhar como for desenrolando. Precise de algo desse vídeo, da dica de hoje, para você continuar os próximos vídeos. Então não fique com dúvida. Não tenha vergonha de perguntar. Para muitas pessoas, essa comunicação verbal e não verbal pode ser muito complicado. Mas para muitas pessoas pode ser muito simples. Pode ser algo que já não precisa nem assistir o vídeo, já sabe disso. Então tudo bem, aí vai para o próximo. Mas para quem não sabe, para quem tem dificuldade, eu falo agora, não fique com dúvida. Todos os vídeos, tudo que você tiver de dúvida, entre em contato comigo, eu tenho o maior prazer em explicar de uma forma diferente. Eu não vou falar a mesma coisa que eu estou falando aqui no vídeo do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito diferente para conseguir fazer com que você entenda qual que é a ideia. E a ideia aqui desse vídeo, comunicação verbal e não verbal, é você ser coerente com a tua postura junto com o que você fala, para você ganhar qualquer negociação com a pessoa que está na tua frente. O ser humano que está na sua frente, não importa quem seja, cliente, pai, amigo, filho, filha, marido, esposa, não importa quem seja, a pessoa que está na tua frente é um ser humano semelhante a você. Ele tem dúvidas igual a você, ele tem energia igual a você, ele tem tudo que você tem, normalmente as pessoas têm. Não estou falando de condição física, mas normalmente as pessoas são semelhantes, elas têm as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, as mesmas carências de informação. E isso você vai aprender aqui no curso, para passar. E ganhar qualquer debate que você tiver com qualquer pessoa, para você poder melhorar ainda mais no teu dia a dia. Não fique com dúvida, me pergunte se tiver qualquer dúvida. E se não tiver dúvida, próximo vídeo, tudo que você aprender aqui, igual agora, vai para a prática. Aprendeu aqui no vídeo, põe na prática. Aprendeu aqui no vídeo, conversa com alguém, fala o que você aprendeu.
Combinado? Vai funcionar.